Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula da série Razões de Proporções. Na aula de hoje veremos o conteúdo de escala. Vamos lá! Vamos iniciar pela definição de escala. A escala é uma razão. Nas duas primeiras aulas a gente já aprendeu o que é razão. E a escala ela é a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Como assim, professor? A escala é utilizada para representar algo em dimensão real em um desenho ou um mapa. Então, por exemplo, podemos representar as dimensões de um país, de um continente, podemos representar, fazer o desenho de um monumento, de uma casa, de uma cidade. E para fazer isso, a gente precisa seguir uma proporção. O que está no desenho, o que está no mapa, precisa estar relacionado ao tamanho real. Por isso existe a escala, que é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. Veja um exemplo. Aqui nós temos o mapa do Brasil. E veja que aqui no canto inferior esquerdo do mapa, nós temos 1 dividido para 50 milhões, ou 1 para 50 milhões. O que é que está dizendo aqui? Aqui é uma escala, pessoal. Esse 1, ele é 1 centímetro, certo? Aqui nós temos 1 centímetro. E o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que 1 centímetro do mapa equivale a 50 milhões de centímetros das dimensões reais do nosso país. Essa é a dimensão. A cada 1 centímetro que você visualiza no mapa, é representado 50 milhões de centímetros do espaço real. E aqui veja duas coisas muito importantes. Primeiro, a escala, salvo a questão diga o contrário, é sempre dada em centímetros. Então, é centímetro tanto a dimensão do desenho ou do mapa, quanto a dimensão real. E segunda observação, é 1 centímetro do mapa ou do desenho para uma certa quantidade de centímetros da vida real. Então, salvo a questão diga o contrário, peça numa dimensão diferente, de uma forma diferente, escala é sempre assim. É 1 para x centímetros, certo? Vamos responder um exemplo. Esse exemplo diz o seguinte: em um mapa, a distância entre duas cidades é de 3 centímetros. Sabemos que a distância real entre as cidades é de 30 km, qual a escala utilizada no mapa? Olha só o ponto importante aqui da questão. Qual a escala utilizada no mapa? Essa é a pergunta. Ok. Vamos pegar aqui as informações que a questão nos deu e tentar analisá-las em conjunto, certo? Então ele falou que 3 centímetros do mapa equivale a 30 quilômetros reais, porque é a distância dessas duas cidades. Então a gente tem o início da nossa escala aqui, ó. 3 centímetros do mapa equivalem a 30 quilômetros reais, certo? Então aqui é o início, o princípio da nossa escala. Só que vocês veem que essa escala aqui ainda não está nos padrões usuais. Primeiro de tudo, escala, eu falei para vocês que ela é sempre 1 centímetro do mapa ou 1 centímetro do desenho para a distância real. E aqui está com 3 centímetros. O que é que a gente pode fazer? Vocês precisam entender que escala é uma razão. E razão é uma fração, uma divisão. Então a gente pode simplificar essa fração 3 para 30 aqui. Como? Dividindo ela para o mesmo valor, tanto numerador quanto denominador. E veja, se eu tenho 3 centímetros, eu posso dividir esse 3 centímetros por 3 para ele virar 1, que é o que a gente quer na escala. A gente quer 1 centímetro para uma quantidade real. Só que se eu dividir o 3 centímetros por 3, preciso dividir também o 30 km por 3, que dá 10 km. Muito bem. Certo? Então nós temos 1 centímetro para 10 km. Então a gente
Agora tem um problema que é o seguinte. Eu disse para vocês no slide anterior que, salvo a questão de o contrário, é sempre centímetro para centímetro. É 1 centímetro do mapa para x centímetros do espaço real. Só que aqui está 10 quilômetros. O que a gente precisa fazer? A gente precisa converter esses quilômetros para centímetros. Detalhe muito importante, pessoal. É muito comum essas questões, que você tem que converter os quilômetros para centímetros. Então eu vou dar uma informação aqui que vocês precisam guardar, ela é muito importante. 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros. Essa informação é valiosa, vocês vão utilizar muito dentro desse conteúdo de escala. 1 quilômetro equivale a 100.000 centímetros. O que é que você precisa agora? Se você tem 10 quilômetros, eu preciso calcular quanto isso está em centímetros. É só multiplicar. 10 vezes 100.000, nós temos o quê? 1 milhão de centímetros. Ou seja, os 10 quilômetros equivalem a 1 milhão de centímetros. Então podemos agora colocar nossa escala, que vai ficar da seguinte forma: 1 para 1 milhão. Vou colocar aqui os pontinhos para demarcar aqui, ó, as classes. Pronto. 1 para 1 milhão. 1 centímetro de distância desse mapa equivale a 1 milhão de centímetros de distâncias reais. Certo? Pegue essas dicas que será importante na nossa próxima aula de resolução de exercícios.